Oi, gente. O Filosofia Popular normalmente é sexta-feira, mas excepcionalmente hoje vai ficar no sábado, falando do filme Democracia em Vertigem, um documentário que está disponível no Netflix, né, feito pela Petra, que é um filme que não é o que eu acho que muita gente está dizendo que o filme é. As pessoas em geral estão dizendo que o filme simplesmente é um filme petista. E o filme, além da própria Petra criticar o PT na questão da conexão com as oligarquias tradicionais, que tem um determinado momento que ela faz essa crítica, existem outros momentos do filme que o filme mostra, sim, uma perspectiva de uma pessoa de esquerda, reflete sobre a sua própria família e sua vida, mas não é uma perspectiva que desculpa tudo. Né? Não é uma visão acrítica sobre esse período da história do Brasil, e isso torna o filme interessante, eu diria. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e filosofia. Tem uma sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular. Normalmente é sextas-feiras, mas hoje, excepcionalmente, no sábado, né? Se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, considere se tornar um apoiador. Nós tivemos o acréscimo do Guilherme Azevedo e estamos crescendo. Sandra recentemente, Sandra Teles e outras pessoas. Então está crescendo muito. E se você também gosta do que a gente faz, se inscreva nas nossas outras redes sociais. No Facebook, no Twitter, no Instagram. Todos esses links vão estar em um comentário fixado no início dos comentários. Então vamos falar sobre o filme da Petra. O filme da Petra tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, logo de cara, para a gente dizer, que ela intercala a vida da família dela com a história do Brasil. E esse aspecto ele é muito interessante porque tem duas dimensões. Se por um lado os pais dela são pessoas de esquerda que tiveram que fugir da ditadura militar, que foram perseguidos, foram presos, foram pessoas... E claro, tiveram essa influência sobre ela. Por um outro lado, parte da família dela além de serem ricos, eles se beneficiaram da ditadura militar. Foram pessoas que eles representam justamente as oligarquias tradicionais do Brasil. Então, ela tem essa dimensão de uma ruptura familiar, tem um corte bem forte na família dela. E isso é interessante porque faz a gente refletir sobre o momento de polarização que já vem há algum tempo e como esse momento de polarização teve um impacto sobre as nossas famílias. Eu acho que a maioria das pessoas que tem grupo no WhatsApp, do Facebook, enfim, e tem participação de familiares, tiveram esse enfrentamento com parte da família, né? Parte da família tem uma perspectiva diferente e o grande problema, e aí coloca a coisa da democracia em vertigem, é que determinadas candidaturas ainda estão dentro do campo democrático. Então, por exemplo, se você pensa no campo, no polo da direita, né, o Amoedo, o Henrique Meirelles, o Alckmin, a gente pode ter várias críticas, e eu tenho divergências críticas e tudo mais. Mas são pessoas que ainda estão dentro do polo que a gente poderia considerar democrático. O Jair Bolsonaro, que no meu modo de ver era o pior entre todos os candidatos à presidência, ele já coloca uma outra coisa. Ele já coloca uma pessoa que defende e faz apologia do Ustra, que é um torturador famoso, que inclusive, ínfame, né? Que inclusive torturou crianças, quer dizer... Nós estamos falando de uma figura que disse que preferia o filho morto a um filho gay. Quer dizer, coloca a discussão e fazia vários elogios, e ainda faz elogios, não só a nossa ditadura militar, mas a ditadura militar de outros países. O Bolsonaro ele coloca a discussão em termos quase que inegociáveis. Porque se você pode discordar de uma pessoa e pode debater democraticamente quando a pessoa... vota em qualquer um dos outros candidatos que eu citei, ou quando vota em Haddad, Ciro, Boulos, né, qualquer um dos candidatos do campo progressista, que tem suas diferentes contradições e críticas diferentes a fazer a eles, a gente ainda estaria no campo democrático. Quando você coloca a figura do Bolsonaro,
Ele é uma pessoa que, embora tenha participado de uma eleição dentro da democracia e tenha uma trajetória de ser eleito como deputado, ele defende valores autoritários. Ele próprio, declaradamente, defende valores autoritários. Então, essa cisão que ela reflete na própria família dela é uma cisão e uma confusão que aconteceu em nossas famílias, em grande medida por causa disso. Porque acaba se tornando uma coisa de que você tem dificuldade realmente de tolerar quando chega a esse ponto. E quando a direita começou a dizer, a direita que aderiu ao Bolsonaro, que os membros da esquerda são amigo de bandido, ladrões, ou seja, ele criminaliza o pensamento de esquerda, quando o próprio pensamento de esquerda, seja ele social-democrata, seja ele do socialismo democrático, que há pouca diferença, mas seja ele libertário de esquerda, anarquista de esquerda, seja ele, enfim, do PCdoB, enfim, Manuela que se diz comunista, seja como ele for, ele acaba sendo criminalizado. Quando você criminaliza, você também impede o diálogo. Então você tem o impedimento do diálogo do lado bolsonarista, porque ele é um discurso que criminaliza a esquerda, e há o impedimento do diálogo, uma dificuldade muito grande do diálogo da esquerda, de pessoas de esquerda, com o bolsonarismo, porque o bolsonarismo adota e abraça uma figura e valores incompatíveis com a democracia. E extremamente hostis, quer dizer, você não tem como, acaba caindo num lugar muito difícil para o debate democrático, e aí a democracia vira em vertigem, a democracia passa a ser quase que uma ilusão, porque nós começamos a caminhar para um tipo... Porque uma das funções da democracia é justamente o processo de votação e de conciliação dos opostos para que todas as vozes sejam ouvidas, claro que a maioria faça governo, mas que haja um respeito também às minorias. O avanço da democracia, ela se deu, né, a democracia com suas diversas influências ao longo do século XIX, principalmente no século XX, ela se deu... ela foi se caracterizando por se tornar cada vez mais plural. Ela foi se tornando e capaz de mediar os diferentes conflitos existentes na sociedade. Quando os conflitos eles se tornam impossíveis de serem mediados pelo diálogo, quer dizer, não há possibilidade mais de mediar conflito pelo diálogo, o conflito ele acaba caindo num lugar que as pessoas rompem relações, não querem mais se falar e tudo mais, por causa da introdução de uma perspectiva autoritária, isso leva a quase que uma impossibilidade e questiona a própria existência da nossa democracia. Vale lembrar que o Brasil tem uma democracia super recente e é extremamente frágil e profundamente oligárquica. O Estado brasileiro é patrimonialista, é autoritário, existe vasta bibliografia sobre isso e eu já falei sobre isso em outros vídeos e tem apresentações, enfim, e textos que abordam essas dimensões, né? Então, o filme da Petra ele é muito interessante por causa desses aspectos. Um dos momentos que eu achei mais interessante do filme foi quando ela entrevista o Gilberto Carvalho, que é um ex-secretário-geral do Partido dos Trabalhadores, do PT, e ele faz o que muita gente diz que o PT não faz, que é autocrítica. Ele faz uma autocrítica muito interessante, refletindo que o PT ele teria que ter um pé dentro e um pé fora. E o que é o pé dentro e o pé fora? O pé dentro é sim participando do governo, do poder, mas conectado com os movimentos sociais, conectado com os anseios populares, e que ele foi ficando cada vez mais para dentro e não, perdeu esse pé fora, que é a conexão com os movimentos sociais. E uma outra coisa que ele fala, que o PT não fez, quando poderia fazer, especialmente durante o governo Lula, quando a popularidade de Lula estava lá na estratosfera, acima de 80%, não fez as reformas que... Ele fala principalmente da reforma política, que bloquearia todo tipo de contribuição de grandes empresas, mas também deveria, porque nós acabamos fazendo essa reforma posteriormente, bloqueando as empresas, mas nós mantivemos a possibilidade de volumosas doações via CPF.
E não fizemos a reforma política do estilo que eu defendo, por exemplo. Que aí ele não falou sobre isso, lógico, mas eu defendo uma reforma política que você dê todo cidadão um poder de ele decidir para onde vai o dinheiro do fundo partidário. Quer dizer, o cidadão teria uma pequena quantia de um dinheiro que não é dele, que é um dinheiro para ser investido na campanha política, mas ele teria o poder de decidir, olha, eu quero que esses meus 30 ou 40 reais vão para político X, político B, e faria os políticos ter que apelar para o financiamento de suas campanhas para as suas bases sociais. Não é? Eu sou um radical defensor disso, ou seja, se caminharmos para um financiamento público de campanha, para mim ele tem que ser público, ele tem que distribuir esse dinheiro com os cidadãos em uma conta especial, em que esse dinheiro só poderia ser, digamos assim, aplicado na campanha que as pessoas decidissem que fosse aplicado. Isso colocaria bastante dinheiro nas campanhas e colocaria o dinheiro em quem tem apoio popular. Quer dizer, conectaria o apoio popular a financiamento. E se você consegue mais apoio popular, você consegue mais dinheiro. Então, e você não precisaria ficar seduzindo milionários e tal. Inclusive, doações de milionários seriam proibidas e tal. O milionário poderia doar o mesmo que o cidadão comum poderia doar. Ele não teria mais poder político por ser um milionário, um bilionário. Né? Então, essa reforma política, que foi a grande falha do PT, o PT não fez essa reforma política, é abordada durante o filme. Eu acrescentaria que faltou também uma reforma tributária progressiva para a gente mexer. O próprio Haddad reconheceu isso. Eu acho que o Haddad merece muito crédito, o Fernando Haddad, porque ele, em entrevistas, já reconheceu que faltou essa dimensão de colocar não só o pobre no orçamento, mas colocar justiça na carga tributária. A carga tributária ser mais justa. Então eu dou muito crédito ao Fernando Haddad por ter reconhecido que essa foi uma falha do PT. E o filme então tem essa reflexão. E ele é um filme muito interessante de ser assistido agora, porque a Petra quando ela fez o filme, não tinha a Vaza Jato. Então não há a conexão com digamos assim, a perda da legitimidade do Deltan, do Moro. Você só tem o fato do Moro ter aceitado ser ministro do Bolsonaro, mas você não tem tudo que a gente já sabe sobre o Moro. Né? A gente já sabe sobre o Deltan e o que a gente sabe sobre os procuradores da Lava Jato. E o que eles pensavam do Moro, inclusive, mais recentemente. Então isso é muito interessante porque ver o filme contado a partir de uma perspectiva de uma pessoa que ainda não sabia, que ainda não tinha o conhecimento dos vazamentos do The Intercept, e nós agora temos esse conhecimento, então a gente olha para aquela história que ela está contando de uma forma um pouco diferente. Quer dizer, a gente não faz a reconstituição da mesma forma que ela fez, mesmo que a mãe dela já tivesse suspeitado, como muita gente suspeitava, e tinha vários indícios de que a Operação Lava Jato, ela, embora tenha prendido muitas pessoas corruptas, embora tenha prendido pessoas que efetivamente cometeram crimes, foi uma operação politicamente enviesada e foi uma operação que foi injusta, porque não teve um julgamento que tentava ser imparcial diante das pessoas que estavam sendo acusadas. Ou seja, tinha uma finalidade política por trás da operação. O filme é, por isso, interessante. É um filme que tem uma visão muito ligada àquela ideia de um ponto de vista singular. Então ela exprime o ponto de vista dela e conecta a história familiar com a história do Brasil. E acaba sendo um filme, eu acho que, bom para que a gente faça reflexões. E eu acho que a reflexão mais poderosa que o filme faz, e eu vou terminar o vídeo falando sobre isso, é de que o Brasil, assim como outras democracias, na verdade funcionam como oligarquias. Quer dizer, o fato de você ter mecanismos democráticos de seleção de lideranças não garantem que exista uma democracia de fato. Porque uma democracia de fato seria que a vontade da população se tornasse política pública.
O problema é que a gente não tem no Brasil uma tradição de muitas pesquisas de opinião pública para saber o que, é que a população pensa sobre grandes temas. Eu suspeito, mas eu não tenho certeza sobre isso, que, por exemplo, se nós perguntássemos à nossa população se a carga tributária deveria ser regressiva ou progressiva, e a gente explicasse o que é uma taxa tributária regressiva e explicasse o que é uma taxa tributária progressiva, eu suspeito que a imensa maioria da população optaria por uma taxa tributária progressiva, simplesmente porque eles seriam menos taxados, porque a maior parte da população não são os grandes acionistas das grandes empresas, né? Não são as pessoas que detêm a maior quantidade de ações. A maioria da população brasileira é composta por trabalhadores ou pessoas vivendo em situação de pobreza. Quer dizer, quando você junta situação de pobreza, trabalhadores de classe média baixa, trabalhadores de classe média, você tem a imensa maioria da população brasileira, né? E aí você tem uma pequena quantidade ali de classe média alta e dos super ricos. Então, eu tenho quase certeza que quando você explicasse, e não é tão difícil assim de explicar, questões como essa, né, que um sistema regressivo taxa mais consumo e um sistema mais progressivo taxa mais dividendos empresariais, taxa mais herança, renda, patrimônio, e que acaba pesando a balança dos impostos nas grandes corporações empresariais e nos mais ricos, e não nos mais pobres, e com isso aquece a economia, eu tenho quase certeza que a maior parte da população optaria por um sistema tributário progressivo, por exemplo. E aí você poderia estender para várias outras questões, isso é provável. Nos temas culturais é mais difícil prever, porque muito da nossa população é culturalmente conservadora, então esses temas são mais difíceis de prever. E eu considero esses temas, embora importantes, menos importantes do que os temas econômicos. Quer dizer, é uma perspectiva minha, né? Eles são importantes, eu defendo. Todo mundo sabe aqui que eu tenho uma visão progressista, mas para mim a prioridade é a sobrevivência, a vida das pessoas, é ter acesso a serviços de saúde, a educação de qualidade e tudo mais. E eu acho que a mensagem do filme é muito forte, mostrando que o Brasil, assim como outros países, quem de fato manda, né? Os políticos entram e saem, circulam. Tem uma cena do filme que ele fala assim, que o empresário diz, não, vocês mudam, eu tô sempre aqui. Eu sou sempre o mesmo, vocês é que estão nessa dança de cadeiras aí. E de certa forma, o que ele está querendo dizer com isso? De que quem tem o verdadeiro poder, o poder maior, são as corporações empresariais, aqueles que detêm o poder financeiro, não aqueles políticos que eventualmente detêm o poder político. Porque o poder político deve ao poder financeiro seu financiamento, seus favores, sua troca, inclusive suas chantagens, né? O poder financeiro e o rentismo muitas vezes faz chantagens com o Congresso, com o Senado e com o presidente, seja ele quem for. Então, essa reflexão ela é muito importante porque ela é uma crítica que eu também faço aqui no canal, e quando eu defendo aqui no canal o que eu chamo de democracia ampliada, eu já falei várias vezes sobre isso, essa minha defesa pela democracia ampliada, ela se dá como uma crítica à democracia representativa tradicional. O entendimento que ela é melhor do que qualquer regime autoritário, mas ela é uma forma de autoritarismo também, porque ela acaba privilegiando o poder das oligarquias rurais ou urbanas e do grande capital, daqueles que detêm a maior parte do dinheiro. Sejam corporações empresariais, sejam milionários ou bilionários. Essas classes e frações de classe detêm o poder real. E o poder real não é detido por a população em geral. Então acaba sendo uma democracia apenas de fachada. E o que vem acontecendo nos últimos anos fortalece essa perspectiva. Porque quando um político eleito por um partido visto como de centro-esquerda, mas que fez políticas conciliatórias, como foi o caso do PT, ele deixa de servir, as oligarquias dizem, não, deixou de servir, vamos arrumar uma outra solução. E se faz o que for necessário para que essa outra solução se aplique, né? Então acho que é uma reflexão muito importante e que eu tenho muita convergência com ela. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, divulgue o nosso material e quem sabe se torne um apoiador do canal.
Eu agradeço muito e agradeço muito o apoio de vocês nesse momento difícil da história do Brasil, mas às vezes nos momentos difíceis, nos momentos mais complicados, é que a gente pode ter a oportunidade de formular ideias que vão, de fato, avançar o debate político e que podem transformar em outras direções. Então, eu acho que cabe a todos nós estar pensando, estar construindo e estar lutando por um Brasil mais democrático, mais igualitário. E se não parece possível ou se parece improvável no momento atual e algumas pessoas estão um pouco pessimistas, o que eu digo para as pessoas é que a história não fica parada e que os ventos que vêm podem mudar. Então, se nós estamos nessa onda aí ultraconservadora, autoritária, neofascista, essa onda também vai passar. Não sei quanto tempo vai levar, mas vai passar. E quando ela passar, é importante que nós estejamos preparados para construir um caminho progressista com uma agenda mais sólida, reconhecendo os erros do passado e podendo construir algo mais forte, mais duradouro no futuro, garantindo uma democracia maior e garantindo com isso pluralidade de pontos de vista e a capacidade de, enfim, construir uma verdadeira justiça social. Eu acho que essa seria a mensagem que eu daria para vocês. E eu acredito que é possível, sim. É difícil, às vezes é improvável, mas eu não penso que seja impossível. Aliás, se eu achasse que era impossível, acho que eu não teria canal no YouTube. Eu criei porque eu acredito na possibilidade, mesmo que eu acho que às vezes é improvável ou muito difícil. Mas eu não sei, eu não fico... a dificuldade, em vez de me desanimar, acho que me estimula. Não sei se é característica de personalidade, mas o fato de ser difícil não me derruba. E eu torço para que não derrube vocês também. Até o próximo vídeo, gente. Um abração. Tchau, tchau.